Bom, o negócio é o seguinte, agora a gente vai falar de asma. Desde o início do programa contei para vocês que seria um assunto importantíssimo com o nosso pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago, mais uma vez bem-vindo. Tudo bem, doutor? Viu? Pegou os bichinhos dos seus filhos lá, né? Deu uma... Alice, Laura, eu juro que eu devolvo, ó, ele vai devolver. Depois eu devolvo. A gente sempre brinca quando aparecem aí alguns elementos, a gente sabe quem tem filho pequeno. Doutor, esse é um assunto importante, a gente está numa época do ano que tem que ter aí um alerta e uma atenção, porque quem tem o diagnóstico, quem já descobriu e que, enfim, se cuida, né, controla a asma durante todo o ano, nesta época do ano pode ter crises bem graves, né? Sem dúvida. Bom, mais uma vez é um prazer estar aqui para ajudar a esclarecer sobre essa doença que é até subdiagnosticada. Você né? falou muito bem na chamada, muitas vezes a pessoa tem 10 pneumonias. Vai no pronto-socorro toda hora, eu tenho bronquite, tenho isso. Na verdade, ela tem asma e não foi diagnosticada, não passou com um especialista. No pronto-socorro, aquela correria que a gente já sabe, nem sempre vai ter um especialista. Que é o pneumologista. Que é o pneumologista. Então, a gente tem que verificar várias coisas numa consulta. Tá. Você tem que ver os antecedentes do paciente. Você tem alguns familiares que já tiveram histórico de falta de ar, de chiado de peito. E aí você vai ver o histórico do paciente, quantas vezes foi para o pronto-socorro, quantas vezes precisou ser atendido, fazer inalação, limitações. Tá. Então, assim... Qual é o primeiro passo? A gente pode destacar aí alguns sintomas que são clássicos da asma, claro que podem confundir com outras coisas, mas que são clássicos ali de livro. A gente fala que o paciente não lê livro, né? O paciente da medicina não lê livro, medicina não é matemática. Só que a asma tem alguns sintomas bem clássicos, sim. A doença já se caracteriza como uma inflamação das vias aéreas respiratórias, uma inflamação crônica, e que pode ser reversível espontaneamente ou não. Geralmente precisa sim do tratamento. Agora, é uma doença, por ser crônica, que não tem cura, mas tem controle. Tá. Tem como ter uma vida normal. Você pode fazer parkour, você pode ser campeão olímpico. Pode correr, você pode pedalar. jogar bola, você pode participar de Olimpíadas, entendeu? Você pode fazer isso tudo. Agora, você realmente precisa se tratar e acompanhar. Como você vai ver que você tem que passar com um especialista? Quando você começar a ter essas crises, né? Quando você começar a ter falta de ar. A falta de ar muitas vezes traz chiado de peito. Aquele parece que tem um gatinho no peito, né? Muitas vezes dá tosse. E aí, cada asmático pode apresentar a doença de alguma maneira. Tá. Tem asmático que não tem crise para ficar em pronto-socorro, ter que usar a inalação, mas não consegue fazer esporte. Cansa na hora de fazer esporte. Tá. Tem asmático que tem muita tosse. E tem esse quadro mais clássico, que esse paciente tem falta de ar. Para você ter uma ideia, a asma é descrita há muito tempo, mas a primeira vez que apareceu o nome asma foi na Grécia Antiga, na Ilíada de Homero, Guerra dos Gregos e Troianos, e asma vem de ofegante. Tá, né? Olha que interessante. E o problema maior é que demorou muito tempo para conseguir ter um tratamento. Então você que é adulto e fala, eu nunca tratei porque não foi diagnosticado, na verdade não tinha muito tratamento. Entendi, por Na isso... década de 50, 60 começaram os testes, entraram no mercado na década de 90 nos Estados Unidos. Nossa, as medicações que hoje em dia a gente tem. Muito recente. No Brasil, para você ter uma ideia, caiu bastante, coisa de 80% de mortalidade de asma a partir de 2005, quando entrou uma das medicações, que é a principal da asma, que é o corticoide inalatório, que entrou no SUS. Que é a bombinha. E aí a gente tem várias bombinhas que a gente vai até falar sobre isso, né? Agora, eu te pergunto, até como a gente citou o lance da pneumonia e da falta do diagnóstico preciso, vamos comparar um pouquinho a pneumonia com a asma, até para entender né, o que elas têm em comum e o que de fato vai diferenciar. A pneumonia é um quadro infeccioso, muito comumente causado por uma bactéria, que a gente é colonizado por essa bactéria, e aí a gente tem alguma queda da imunidade, ela invade o nosso corpo e tem um quadro infeccioso. O que ela causa? Tosse, geralmente produtiva, muitas vezes causa febre e prostração, aquele corpo ruim, a gente já falou, fica né? derrubado, caído. Muitas vezes febre, não sei se eu falei. Agora, a asma, independente de ter infecção ou não, pode ter tosse, geralmente não tem expectoração purulenta. Tá. Mas tem muita falta de ar e tem chiado de peito. E não tem febre? Não. A asma é um quadro crônico, uma inflamação, não é uma infecção. Não é uma infecção. Né? Então, por isso que tem que começar a pensar. Está tendo muitas visitas indesejadas ao pronto-socorro, está tendo que fazer inalação direto, tem um gatinho no peito, não consegue praticar esporte, tem que procurar um pneumologista. Uma coisa muito interessante no consultório é assim, quando você está tentando falar com o paciente, descobrir
que ele está sentindo. E aí ele é sedentário, trabalha pra caramba. Trabalha pra caramba, não faz exercício nenhum. Não sobe escada porque pega elevador. Então ele nem sabe. Não liga, não sabe. Não sabe. Às vezes você até tem que entrar num quadro até mais delicado. Como que é a relação com o parceiro, com a parceira? Relação sexual. Porque é uma hora que ele se cansa. Senão você não diagnostica o quadro de asma. Vida, olha que interessante. No Brasil tem 6 milhões, pouco mais de 6 milhões de casos de asma. Mas pensa se tem muito mais subdiagnosticado. É uma doença que mundialmente afeta 300 milhões de pessoas. E desde a fase infantil que a gente vai falar também. Eu vou só colocar na tela, doutor, para você explicar a diferença. Então a gente tem uma foto, né, duas imagens aí para a gente mostrar. Então o que é? O que está mostrando aí? Isso é muito interessante. Você vê, pensa nos pulmões como uma árvore de ponta cabeça. Tá, é verdade. Né? É uma árvore de ponta cabeça. Isso é até um abraço pro meu pai, que também é pneumologista. Olha que legal. Cresci escutando isso. Eu trouxe para mim. Então, a traqueia é o tronco, tá? Os brônquios são os galhos e os alvéolos são as folhas, que é onde tem as trocas gasosas. Tá? Essas trocas gasosas é quando a gente inspira e expira, e aí você vai receber oxigênio e soltar o gás carbônico. Quando você vê ali os brônquios, o brônquio que está mais alargado, bonitinho, é onde tem a passagem de ar corretamente. Tem até um vídeo que vai conseguir mostrar legal quando ele chega naquele outro aspecto que está mais grosso, né? Está inflamado, que a gente fala. Está inchado, para vocês entenderem melhor. Então aí, a pessoa respirando, o ar passa pela traqueia, chega nos brônquios, os bronquíolos terminais, aí essas sáculas parece uva, né? Os alvéolos. Agora, antes de chegar nos alvéolos, você pode ter um quadro inflamatório. Esse quadro inflamatório, que no paciente asmático é crônico, você vai ver, a passagem de ar é muito mais fácil quando tem mais espaço. Quando começa a ficar inchado, começa a juntar essa secreção mucosa, começa a ficar edemaciado, né, inchado, inflamado, e você vai precisar de medicações para desinchar isso aí. Que é a crise. Você está tendo a crise de asma. Agora, tem paciente que tem quadro crônico e está sempre inchado. Só que não sabe ou não trata direito. Um problema muito sério no Brasil é que, assim, 30% dos pacientes estão em tratamento correto. E não é só o Brasil. A gente tem alguns dados estatísticos que no mundo inteiro, inclusive os países desenvolvidos, a gente tem paciente usando muito mais a medicação de resgate, que a gente chama de SOS, do que a medicação de controle. Então a gente precisa dar esse alerta para o paciente asmático. Agora me conta uma coisa, doutor, como é que a gente, o diagnóstico, claro, entendi, tem que ser preciso, o especialista normalmente é o que vai ter aí essa vamos dizer, exatidão ali de te dizer que você está com a asma. O que leva o paciente, então, a desenvolver a asma? A gente pode citar fatores genéticos, hereditários, entram. E aquela parte que é uma questão um pouco alérgica, ela está diretamente ligada à asma? Porque é complicado muitas vezes, o paciente vai, não sei, pode adquirir uma asma ali nos seus 10 anos de idade, uma criança. Sendo que até os 10 ele viveu muito bem fazendo tudo e de repente ele teve aí essa inflamação. O que leva a isso? Mais comumente a pessoa acaba nascendo com asma, né? E tem os casos de bronquiolite quando o bebê, e depois vai sendo feito o diagnóstico através até do histórico familiar que a gente falou. Tem um exame que a gente faz para crianças maiores e adultos que chama espirometria, que é a prova de função pulmonar. É um exame de soprar para a gente avaliar a obstrução, a dificuldade da passagem de ar e a dificuldade respiratória da pessoa. Agora, para crianças menores, não tem como. Então, você tem que ir em cima do quadro clínico, principalmente. Nem sempre os exames de imagem acabam mostrando muita coisa. O raio-x não mostra isso. E você não vai fazendo tomografia para qualquer bebê, para qualquer criança pequena. Então, o que a gente tem que ver? Tem que ver esse quadro de falta de ar, de limitação, de dificuldade da pessoa, da criança, de brincar na escola. Muitas vezes, molecada, hoje em dia as meninas também têm jogado futebol, joga no gol. Por que no gol? Porque cansa. Entendi. Não é porque gosta. Entende? Você vai jogar no gol se você quiser, não porque você está cansado. Que interessante. Às vezes chega, meu filho quer atestado para não fazer educação física e não consegue. Eu falei, não. Seu filho vai tratar para conseguir fazer educação física. Sem dúvida, sem dúvida. Então é isso que é muito importante. Então a gente vê pelo quadro, pela essa falta de ar que a pessoa tem. E aí, isso a gente conversa bastante com os colegas não pneumologistas, né, pronto-socorro. Começou a ver paciente indo direto para o pronto-socorro, fala para procurar um pneumologista. Né, porque isso é importantíssimo para a gente tratar realmente a doença. Fazer o tratamento de controle para que tenha uma vida normal, uma vida plena, do que ficar só saindo da crise. Eu vou lá e já volto para a gente falar dos tipos de bombinha, então, e desses medicamentos. Você já me conta por que nessa época do ano as crises aumentam.
Perguntinha do público na tela também, olha lá. Quem escreveu pra gente? Obrigada, Natália, um beijo. Meu bebê tem 1 ano e tem asma. Inalação alivia ou não? Bebezinho tem 1 ano, então teve o diagnóstico. Que bom que teve o diagnóstico, né? A inalação alivia ou não? Vamos falar de tratamento, doutor. Vamos lá, para fazer o diagnóstico de um bebezinho de 1 ano é até muito difícil, né? Deve ter algum histórico familiar, esse quadro de bronquiolite que apresentou. Agora, mais ou menos o que eu tinha falado, a inalação sim alivia. Agora, a gente tem medicações inalatórias para alívio apenas dos sintomas, que é o que vai tentar, que o brônquio está fechado, vai tentar dilatar e pronto, resolve por momento. Tá. E tem as medicações para tratamento, que é o corticoide inalatório. Corticoide inalatório, que isso aí vai deixar desinflamado, para não ter mais isso. Uma coisa que as pessoas confundem muito, corticoide, eu vou inchar, vou ficar gordo. Não, corticoide inalatório não causa esses problemas. Mas o uso, assim, ao longo de uma vida... Do oral. Esse não é o oral. Não, o oral eu via engolindo, ou até na veia, quando tem crise. Agora, a gente não quer que a pessoa tenha crise. Se a pessoa estiver tratando direitinho com o inalatório, a chance de ter crise é muito menor. Então o inalatório não vai causar o problema que a longo prazo o oral causa. Eu não sabia disso não. Olha que bom, Agora, gente. Como você vai evitar o oral? Fazendo direitinho o tratamento. Agora, é assim, é com bombinha também? Isso aqui eu trouxe para ilustrar, que é interessante, um pouco que a gente falou no começo. Antigamente não tinha muito tratamento, não tinha muita coisa. Era somente a medicação de alívio, que inclusive todo mundo ficava morrendo de medo por alguns efeitos colaterais que realmente podiam causar, e só. E aí começou a entrar algumas medicações. Hoje, a gente tem uma variedade de vários laboratórios muito bons e que tem várias opções. E aí cada paciente a gente pode escolher qual que é o melhor dispositivo para ele. Olha que legal! Aqui, todas essas medicações são para tratamento de asma e nenhuma delas é de resgate apenas. Nenhuma delas é de alívio apenas, isso tudo é de tratamento. O paciente escolhe. Esse aqui, você coloca uma cápsula, estoura e aspira. Uma vez no dia, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, esse aqui são 2 vezes no dia, que também é semelhante. Esse aqui, quem se embanana com cápsula, é apenas abrir, aspirar e fechar. Olha, mesma coisa. Mas para criança, bebezinha é mais difícil. Aí a gente usa espaçador. Nesse caso aqui, essas 2 bombinhas aerossol, né, de spray, a gente tem a famosa, que é usada para apenas o resgate. Essas aqui são para tratamento. Um bebezinho é muito complicado, às vezes idoso também, para isso tem um espaçador. E você coloca o espaçador e usa. Também tem as opções, no caso da telespectadora, de um bebezinho, você pode fazer por inalação mesmo. Nossa, que depois, se a criança está maior, o adulto está maior, não dá para você ficar carregando um inalador, não é prático. Isso aqui é o tamanho de um batom, que você carrega na sua bolsa. Que bom, gente, você vê como evoluiu. A gente vai colocar mais uma perguntinha do público e já eu tenho uma pergunta importante para te fazer, para a gente encerrar, tá? Importante mesmo, vamos lá. Do público na tela, então. Obrigada, Misael, um beijo. Atividade física faz bem para o asmático? Pergunta importante. Misael, não faz bem não, faz muito bem. É uma parte do tratamento. É muito importante o paciente ter uma vida ativa, ter uma vida saudável, fazer esportes, fazer exercício, só que para isso precisa estar em tratamento. O asmático ele é indicado de se tratar. Claro, no momento de crise tem que ficar em repouso como qualquer outra pessoa. Agora, o asmático sente mais a crise. Esse tempo em São Paulo está horrível, está seco, né? E aquele seco e frio. Então, eu não sou asmático, eu estava tossindo até ontem. Eu pensei que eu fosse estar tossindo aqui no momento. Não, dá mais falta de ar para todo mundo, né? Quem tem asma é muito mais sensível. E aí é o grande problema. Às vezes o paciente asmático não está em tratamento correto e regular porque está tudo bem. Está conseguindo fazer o esporte dele, não está tendo crise e deveria estar acompanhando e tratando. Cai uma temperatura assim, isso aqui é um puxão de orelha para um amigo pessoal que eu tenho que tem asma e é pronto, H1N1. Quase ficou internado, quase deu pepino. Então abre uma porta para outras coisas também. Muito, ele descompensa toda a asma, agora ele está tratando direitinho. Olha que perigo. Até vamos mostrar. E agora voltou a praticar esporte de novo. Ó, bichinho de pelúcia, animalzinhos, né? É aquela parte externa, né, que ele estava falando. Pode aumentar a crise, né? Enfim, então, todo mundo gosta de ter, né? Já falei, Alice Laura, depois eu devolvo, tá? Agora, o que não pode é ficar no quarto, não pode ficar juntando poeira, principalmente para paciente asmático alérgico, que é aquilo que eu já falei uma vez, né? É o pacote todo. Tem a rinite, a alergia do nariz, tem a asma, a alergia dos pulmões, tem a alergia de pele. É um jeito fácil para poder entender. E o tapete, né, também ali. Qual é o problema dos livros? Os livros podem juntar poeira. Se está todo dia abrindo e lendo, maravilha, não tem problema. Mas fica lá quieto, vai juntar poeira. E aqui esses livros até tem de bichinho até para lembrar.
E quem tem asma tem que limpar a casa com o quê? É aspirador de pó? Olha só que interessante, quem inventou o aspirador de pó foi um asmático. De tanto que ele sofria. Não pode ficar varrendo com vassoura porque sobe. Agora, aspirador de pó é interessante sim, passar um pano úmido é interessante sim. Tá? Então tem que tomar cuidado até nesse tipo de faxina. Isso aqui, é importantíssimo nesse momento. Pra gente, para nós dois que não somos asmáticos, é importante, imagina para o asmático. Então, lavar as narinas com soro fisiológico. Uma coisa muito melhor até do que os umidificadores, deixar uma toalha molhada no quarto à noite. Também ajuda. Algumas bacias com água, porque o umidificador ligado muito tempo pode deixar muito úmido o ambiente. E tudo que é em excesso é ruim. Então, muito seco é ruim, muito úmido é ruim, cria bolor, fungo. E você sabe, não é merchandising não, tá? Porque tem diversas marcas, mas eu acho que minha diretora concorda comigo. Um dos melhores investimentos que eu já fiz na vida foi aquele robô de limpeza. Olha, eu vou te falar que melhora muito a condição da casa e dos processos alérgicos, que eu tenho marido e filho alérgicos e tal. É interessante, gente, para quem puder fazer o investimento, tem de várias marcas, vem de fora do país, não estou fazendo merchandising de absolutamente nada, estou dando um depoimento que foi muito positivo na minha casa, porque tira mesmo um monte. Gente, é um negócio que você não acredita, você fala, acabei de limpar, você passa o negócio, sai, eu posso falar, meu Deus, de onde veio isso? Então, é interessante colocar aqui como dica. Quanto tempo a gente tem, Glaucia? 2 minutinhos, eu vou só... Vamos deixar do público, então, e outro dia depois eu faço a minha. Na tela, então, quem escreveu pra gente? Vamos ver se dá tempo. Silvia, beijo. Meu filho tem 26 anos e faz uso de remédio no nariz com muita frequência. Tem alguma restrição quanto a isso? O remédio é interessante que vem entre aspas, né? Tem uma gama de possibilidades de ser remédio. Não deve ser o soro, eu acho que é aquele que... Existe o corticóide nasal para o tratamento crônico também da rinite e cada caso é um caso. Tem casos de tratamento de rinite que tem que ser sempre mesmo e alguns casos são só sazonal. Diferente do asmático, tem que usar sempre, conforme a consulta com o pneumologista. Agora, aquele descongestionante nasal... Perigoso, né? Aquele que parece que você joga um diabo verde no ralo da pia e limpa tudo, né? E aquilo lá pode fazer muito mal. Joga um diabo verde. Né? E aquilo lá pode fazer muito mal e pode até... prejudicar muito a mucosa nasal e a longo prazo vai acarretar mal e vai ficar pior ainda. E eu já ouvi que dá problema cardíaco também, além de aumentar riscos de eventos cardiovasculares, taquicardia, taquiarritmia e tudo mais. Isso. Assim como a bombinha de resgate do asmático. Se a pessoa ficar só usando essa bombinha errada. Tem que fazer o tratamento. Agora, tem tratamento, gente? Vamos revelar esse aqui? É o principal vilão. O principal vilão da asma. O cigarro. Se ele é vilão de quem não tem problema respiratório, se ele é vilão de quem não é asmático, imagina do asmático. Tá? É a morte. Não dá. A chance de ter crise é muito maior. No Brasil, morre de 3 a 5 pessoas por dia de asma. Meu Deus. Então, ela é uma doença potencialmente fatal. Você, repito, a gente tem que deixar isso muito claro, você deve ter uma vida normal. Você não só pode, como você deve ter uma vida ativa. Se você quiser ser campeão olímpico, eu falo para meus pacientes quando são crianças, né? Depois de adulto não dá para ser campeão olímpico, mas você pode fazer o parkour, praticar esporte, fazer tudo normal. Agora, tem que tratar. Tem que tratar. Porém, o cigarro te aumenta e muito o risco de ter um evento fatal. Eu tenho que encerrar, doutor. Eu ia deixar uma pergunta a respeito da alimentação. Se vocês já estão estudando algo assim... Temos 30 segundos. Deixa eu agradecer, vai ficar para a próxima, tá? A gente volta para falar dos novos estudos aí. Site do doutor, rodrigosantiagopneumo.com.br, rodrigosantiagopneumo.com.br. Numa próxima a gente fala, então, da alimentação e de algumas coisas alergênicas que podem, enfim, estar ligadas aí, mas fica para a próxima. Obrigada pelo carinho. Voltamos amanhã às 11h30. Obrigada, doutor. Obrigado, a próxima. Tô te esperando, hein, gente?